Será que Deus pode fazer mais do que a gente pensa? Como podemos conhecer mais sobre a grandeza de Deus e sobre a capacidade de Deus de nos suprir? Fica conosco e aprenda um pouquinho mais. Aleluia, graça e paz, glória a Deus. Estamos iniciando mais um Boletim da Fé. Eu não sei você, mas eu sou sempre empolgado com a palavra do Senhor. E tem algo no meu coração que está transbordando. Eu queria compartilhar com você, para falarmos um pouco mais acerca do Deus que é mais do que suficiente. O Deus que nos dá além, o Deus que pode fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede. Às vezes algumas pessoas limitam a capacidade de Deus. Ei, mas Deus, Ele é mais do que a nossa mente pode pensar. Ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o Deus que supre, o Deus que capacita, o Deus que provê, o Deus que libera, o Deus que dá e dá em abundância. Eu quero que você aumente a sua capacidade, que você possa fazer orações não do teu tamanho, não do tamanho da tua mente, não do tamanho da tua limitação, mas orações do tamanho de Deus. Orações do tamanho da capacidade de Deus. O quanto Deus pode prover, o quanto Deus pode suprir, o quanto Deus pode nos dar, o quanto Deus pode liberar para nós. Já ouvimos muitas vezes, certa pessoa disse, em algum lugar, não me lembro quem, mas que a nossa capacidade de receber das Escrituras, ela é proporcional àquilo que a gente crê, ou à capacidade que a gente tem de acreditar no que a Bíblia diz. Então eu quero nesse dia elevar a sua fé, para que você possa crer do tamanho da capacidade de Deus. E eu te digo hoje, o nosso Deus é mais do que suficiente. O nosso Deus é mais do que abundante. O nosso Deus é grande. Aleluia. No Salmo, no capítulo 78, eu acho muito poderoso essas escrituras. Salmo 78, versos 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: tentaram a Deus no seu coração. Isso aqui está falando acerca do povo de Israel, enquanto estava peregrinando no deserto. E o objetivo não era ficar no deserto. O objetivo era chegar a um lugar chamado Terra Prometida, a Canaã, um lugar que manava leite e mel, que tinha suprimento em abundância. Oh, glória a Deus, abundância. Pega essa palavra no teu coração, abundância. Verso 18, Salmo 78, 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Meu irmão, hoje, ouvirmos essa interrogação, ouvir essa pergunta, chega arranha no nosso coração, porque nós sabemos da capacidade de Deus, nós sabemos do poder de Deus. Muitas vezes até o pecador sabe. Se tu perguntar para o pecador se Deus é grande, ele vai dizer que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas a diferença é o Deus ser poderoso lá e eu confiar aqui. E eu quero trazer o teu coração a esse entendimento. Deus é grande, Deus é poderoso para realizar na sua vida, para fazer na sua vida, para preparar sim mesa no deserto na sua vida. Irmãos, aqui nós estamos falando de um povo que viu o Mar Vermelho se abrir, de um povo que tinha uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, que uma nuvem durante o dia os protegia do sol, que vinha maná para eles comerem fresquinho, a roupa crescia nos seus corpos. Então era um povo que estava provando da capacidade de Deus de suprir. Não haveria motivo para questionamentos como esse. Eles já viram quanto Deus era capaz. E eu quero de alguma forma nesse dia fechar todo e qualquer questionamento acerca da capacidade de Deus na sua vida. Ei, Deus pode. Deus é mais do que abundante. O povo estava perguntando: acaso Deus pode preparar-nos mesa no deserto? Eu te digo, pode. Não só preparar uma mesa, mas te dar muito mais além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. A questão é, será que você tem condições de acreditar nisso?
Será que você consegue se firmar nessa verdade? O nosso papel do lado de cá é crer. E eu te digo, o papel de Deus é suprir, e Ele supre. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele se fala, Ele cumpre. No Salmos também, Salmos no capítulo 112, versículo de número... Vamos ler do 1. Salmo 112, a partir do 1, diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Você teme ao Senhor? Você tem prazer nos mandamentos do Senhor? Então está falando contigo. Verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Será que você pode parar um segundinho aí na sua casa, na rua, no trabalho, não sei onde você está, e dizer assim: na minha casa há prosperidade e riqueza? Diga comigo: na minha casa há prosperidade e riqueza. Por quê, pastor? O senhor quer que eu fale isso? Porque esse é o desejo de Deus. E eu te digo que fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. E a vontade de Deus na sua palavra é suprir você com prosperidade e riqueza. Prosperidade, irmãos, não é ter bens materiais somente. Prosperidade é ser e uma capacidade que Deus nos deu de sermos prósperos em toda e qualquer situação, ou estar no controle de toda e qualquer situação. E eu te digo mais, com ou sem dinheiro, você está no controle. Saber que o nosso Deus é um Deus que vai suprir, que vai abundar, e na sua casa há prosperidade, na sua casa há riquezas. Nós estamos falando aqui de Salmos, nós estamos falando aqui daquilo que Davi foi inspirado a escrever, tanto daquilo que o povo de Israel passou, tanto daquilo que ele sabia que estava preservado ou preparado para a casa do justo. Eu não sei se você entende, mas para você entender um pouco mais acerca do povo de Israel e daquilo que Deus preparou para essa nação como um exemplo, como modelo. Se você for em Hebreus, a Bíblia fala muitas vezes que tudo que foi escrito para nós no Antigo Testamento serve de modelo, serve de exemplo, serve de aprendizado para nós trazermos como lição para a nossa vida hoje. E esse povo, o povo de Israel, o povo hebreu, ele estava no Egito como escravo. E como escravo no Egito, eles não tinham o suficiente. Eles tinham menos do que o suficiente. Não havia o suficiente para eles como escravo. E esse povo sai do Egito como escravo e começa a peregrinar no deserto. E no deserto eles tinham o suficiente. Deus provia e supria somente o que eles precisavam para aquela hora. Mas o objetivo de Deus não era que eles ficassem no deserto tendo o suficiente. A promessa do Senhor era levá-los para um lugar chamado Terra Prometida. E nessa Terra Prometida, Canaã, lá eles teriam mais do que o suficiente. Lá eles teriam com sobra. Ter com sobra. Tem gente que às vezes fica receoso de ter, não, eu só quero um pouquinho, só um tiquinho. Tendo o meu feijãozinho, pastor, tá bom. Tendo o meu negocinho, tá bom. Não, irmão, isso é egoísmo. Você tem que desejar ter mais do que o suficiente. Para quê? Para ajudar outros. Para abençoar outras pessoas. Para ser mais generoso. Esse é o desejo de Deus. Como é que você vai ser generoso se você não tem nem para você? Como é que você vai ser generoso, abençoar pessoas, auxiliar projetos, semear, se você não tem nem para você? Então o desejo de Deus não era que o povo permanecesse como um escravo, não tendo o suficiente. O desejo de Deus não era que o povo permanecesse no deserto, tendo só o suficiente. O desejo de Deus é que o povo chegasse numa terra prometida, onde eles teriam mais do que o suficiente. Mais do que o necessário para toda a generosidade. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 11, 2 Coríntios 9, 11, a Bíblia diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, olha só, há um desejo da parte de Deus que você enriqueça em tudo. Mas qual o propósito de eu enriquecer em tudo?
para toda a generosidade. Então eu vou enriquecer em tudo, em todas as áreas, ser rico, ser suprido em tudo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, que Jesus ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele nos substituiu. Na cruz do Calvário, ele se fez enfermo para que nós fôssemos sarados. Ele também se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas qual o propósito dessa riqueza mais do que suficiente chegar na sua vida? Para toda a generosidade, 2 Coríntios 9:11. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Começa a pensar comigo, você sendo generoso e da boca de pessoas saindo, graças a Deus, porque chegou esse suprimento através da sua vida. Graças a Deus, porque chegou essa dádiva através da sua vida. Graças a Deus, glória a Deus. As pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua generosidade. Agora você tem que crer que Deus é capaz de te enriquecer em tudo. Porque você está consciente do propósito. Qual é o propósito de eu enriquecer em tudo? Toda a generosidade. Qual o propósito do Senhor me aumentar mais e mais? Toda a generosidade. Salmo 115:14, a palavra do Senhor diz, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Não é somente um mais, é mais e mais. Sobre vós e sobre vossos filhos. E o propósito desse enriquecimento, irmãos, é para toda a generosidade. Não é para avareza, não é para ostentação, não é para você ser uma represa, reter, mas sim um rio. Que essa água vai fluindo e vai abençoando e vai chegando em lugares e vai irrigando as plantas. É você deixar isso fluir através da sua vida. Enriquecendo para toda a generosidade. Enriquecendo para toda a generosidade. Deseje isso. E você pode desejar isso porque o nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Eu achei muito interessante essa frase, me abençoou demais, de um grande homem de Deus chamado Derek Walker. Ele disse assim, se você é muito rico, mas doa pouco, então você não é próspero aos olhos de Deus. Pense sobre isso. Se você é muito rico, mas doa pouco, então você não é próspero aos olhos de Deus. Porque a proposta de você enriquecer é para toda a generosidade. É para você ser um semeador. É para você ser como é que eu posso dizer? Um centro de distribuição. Olha que maravilhoso. Tarcísio é um centro de distribuição. Chegou em mim, vai distribuir, vai suprir, vai ajudar. E aqueles que vão receber, a Bíblia diz, vão tributar glórias a Deus. Deus não está interessado em te dar só o tiquinho, Deus não está interessado em te dar só um pouquinho, Deus não está interessado em te dar só o pouquinho, não, isso é um nível 1. Nível 1 no deserto, esfera 1 no deserto, suprir o suficiente. Mas o propósito é a esfera 2, Canaã, mais do que suficiente. Terra prometida, mais do que o suficiente. Ter com sobra. Minha esposa Elizabeth fala algo que eu acho maravilhoso, que Deus quando colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, tinha 4 rios, irmãos, para 2 pessoas. Será que tinha rio com sobra? Talvez alguns iam olhar, para que tudo isso, Deus? 4 rios, até nós 2 aqui. É porque o nosso Deus é um Deus que dá mais do que o suficiente. Porque Ele sabe que chegando na tua mão de um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de Deus, vai chegar na tua mão com entendimento. Qual entendimento? Para toda a generosidade. Em Marcos, no capítulo 6, não precisa você abrir lá, se quiser, só anota aí e acompanha comigo para a gente ir crescendo junto. A Bíblia diz que Jesus, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, diz assim, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobrou. 12 cestos cheios de pão e de peixe. O nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, em Marcos 8, no versículo 8, a Bíblia diz também, comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Então o povo comeu, isso é a segunda multiplicação. O povo comeu, o povo se fartou e ainda sobrou 7 cestos.
tudo isso cheio, o nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Na pesca maravilhosa, lá em Lucas 5, a Bíblia diz assim, que Pedro falou para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Diga comigo, grande quantidade de peixes. Não foi pouca, foi grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, de quase afundar. Então foi suprida a necessidade de Pedro, que ofertou o barco na vida de Jesus para Jesus pregar, e ainda foi mais do que o suficiente, ao ponto do barco que estava do lado também receber esse benefício. O nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Eu quero que você saia desse boletim acreditando nisso, cheio dessa convicção, que o nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Na multiplicação dos vinhos, você lembra o primeiro milagre de Jesus no Caná da Galileia? Olha, acabou o vinho, Jesus falou: rapaz, bota aí as talhas de pedra, enche de água, puf, multiplicou, teve mais vinho, a festa não parou, continuou, tem aí, ó, tá sobrando, não vai faltar não. Se Jesus está presente, não tem falta, tem suprimento, tem sobra, tem mais do que o suficiente. Eu não sei se você lembra, mas lá em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala sobre Eliseu, que chegou para aquela viúva que disse: olha, eu só tenho essa botija de azeite aqui e o pessoal está me cobrando, os meus credores estão aí. Então ele manda ela pegar as vasilhas, os filhos dela vão, traz todas as vasilhas e ela começa daquela vasilha deitar azeite e encheu todas as vasilhas. A Bíblia diz que ela pagou os credores e ainda sobrou dinheiro. E eu te digo mais, o azeite não acabou, o que acabou foi vasilha. Depois você leia lá 2 Reis, capítulo 4, você vai ver isso. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Se ela tivesse conseguido mais vasilha, ia ter azeite jorrando até hoje. Toma vasilha, toma azeite, toma vasilha, toma azeite, toma vasilha, toma azeite. Por que isso, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Não foi somente para pagar a dívida dela, ela pagou os credores e ainda restou, e ainda sobrou. O nosso Deus é um Deus mais do que suficiente. Irmãos, Deus não tem problema com sobrar. Deus não tem problema com sobrar, com te aumentar mais e mais. É isso que eu quero que alargar o teu entendimento, para que você possa mirar a sua fé nisso e crer nisso. O objetivo de Deus não é te manter no deserto, te dando o suficiente. O objetivo e o propósito de Deus era levar o povo para a terra prometida, onde manava leite e mel, e lá tinha mais do que o suficiente. Deixa eu finalizar com você nesse texto. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, a Bíblia diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Existe um poder operando na sua vida e eu quero despertar a tua fé para isso, para que você creia num Deus que é mais do que suficiente, num Deus que é capaz de suprir, de prover, de dar, de resolver, mas também de sobrar. De ter os 12 cestos cheios sobrando, de ter 7 cestos cheios sobrando, de fazer uma pesca maravilhosa e ter que chamar mais gente para encher os 2 barcos. O nosso Deus é um Deus do mais. Agora saiba que quando chegar na tua mão, para toda a generosidade, há um propósito da riqueza do Senhor nas nossas vidas, para toda a generosidade. Você é rico, não tenha medo de falar isso, você é rico. Pastor, mas eu não tenho dinheiro no meu bolso, não está aqui, não é um dinheiro que define se nós somos ricos ou pobres, assim como a enfermidade não define se eu sou enfermo ou sou curado. Quem define que eu sou curado foi Cristo Jesus, que pelas suas chagas, ele foi lá na cruz e pregou e me sarou. É isso que define a minha saúde, é isso que define a minha prosperidade, ou a minha riqueza. É porque Jesus disse que se fez pobre para que eu fosse rico. Você é rico agora. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra. Até o próximo Boletim da Fé. Fica conectado conosco. Eu amo vocês. Shalom.